Na última temporada, Paiva, o Vasco tinha um profissional na parte física e, sem explicação, não foi renovado. E hoje o Vasco, mais uma vez, principalmente no primeiro tempo, não consegue render fisicamente. Minha pergunta, sendo bem direto, após uma data FIFA, 11 dias de recuperação, porque o Vasco ainda não consegue render fisicamente diante de um ímpeto que o Inter proporciona, o Vasco acaba cansando na partida. Eu acho que tem muito a ver, assim, para mim, nesse sentido, é mais o perfil de jogador, né? Talvez, assim, o Inter é uma equipe que tem Quantas vezes falando sobre de jogadores perfil? muito potentes, muito rápidos, né? Última live aqui do canal sobre perfil, tá? Em alguns Falamos momentos a gente isso interpreta que a outra equipe está anos e melhor anos falando isso. fisicamente, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sofre um pouquinho pelo perfil, né? Nós temos jogadores que são jogadores Quem mais escolheu o perfil foi o jogar Vasco, com a bola tá? no pé. A gente tem menos jogadores de profundidade na última linha ofensiva nossa. Hoje a gente optou pelo Max, por exemplo, que é um jogo mais de controle. A gente fala a sobre gente isso. sofre muito na transição, né? Na transição do adversário. Eu não consigo ver que a gente está essa disparidade física, né? O time realmente que a gente tem o perfil não é tão perfil né? de jogadores a gente que fala é esse jogo que tem que ser jogado, né? Um jogo mais de pé. A gente tem o Payet. Não tem como a gente pedir para o Payet ficar atacando espaço, o Verratti fazer um movimento de atrair e o Payet atacar as costas dos zagueiros. Então a gente sofre com isso. A gente tem que ter o jogo de pé. A gente tem profundidade através do lado. Acho que hoje a gente conseguiu colocar mais o Piton no jogo, que a gente estava sofrendo muito. O Piton chegou muito bem no fundo em vários momentos. No primeiro tempo, sim. E é isso. O jogo é um quebra-cabeça. Se você opta por uma coisa, você perde outra. O perfil de alguns jogadores que a gente tem é esse jogo que condiciona ser jogado. Eu vejo muito mais por esse lado. Mas ele fala, e aí para mim é algo muito importante, sobre perfil, né? Se você não sai daqui não, mas se você abrir uma nova aba aqui e abrir na última live, a última live é para falar de Vasco, perfil dos reforços procurados pelo Vasco. Aliás, a gente martela muito nesse tema aqui. A galera que acompanha o canal, tenho certeza que já me ouviu falar sobre isso inúmeras vezes. Inclusive, em 2022, que foi a segunda Série B seguida do Vasco, em 2021, inclusive, quando eu saio da Vasco TV, eu falava sobre isso. Em 2022, eu faço, inclusive, uma busca de mercado visando mudar o perfil do Vasco, né? Falando na minha visão, não era um serviço para o Vasco, era uma análise aqui, que para mim o Vasco tinha sofrido muito fisicamente na Série B 2021 e precisava mudar, principalmente na Série B, por ser um jogo mais físico. Que é exatamente quando entra no radar o Moisés, que hoje está no Fortaleza, o Erisson, que depois foi para o Botafogo, São Paulo, e hoje está no Japão, se eu não estou enganado. O Bruno Sávio, que está no Bolívar, jogando Libertadores. O Yuri Castilho, que se eu não me engano, onde é que está o Yuri Castilho? Estava jogando Série B, se eu não me engano. Estava no Vitória? Agora eu não lembro. O Yuri Castilho. Cara, Manga, que agora foi especulado no Vasco, tem vídeo aqui falando sobre ele. Então, esse perfil de jogadores mais fortes fisicamente, tal, a gente falava, o próprio PH, lateral direito, eu falo dele na época de Paraná. Enfim, a gente pode entrar aqui em vários debates sobre isso que a gente comenta há muito tempo. Agora, e aí eu vou voltar aqui, algo que eu já falei em outros momentos, que para mim também é um erro. Eu acho normal que você tenha um perfil de jogo, um estilo de jogo bem definido, e é natural que você busque contratações que se encaixem no seu estilo de jogo. Mas para mim é um erro crasso, gritante, você não ter dentro do seu elenco jogadores com características diferentes para você poder mudar um jogo. E aí eu vou usar o exemplo que eu sempre uso há muitos e muitos anos, e obviamente o Pedrinho, como presidente do clube, o Felipe, como diretor técnico, vai lembrar disso. Espero que chegue neles isso. Porque na época deles, como jogadores do Vasco, você tinha o perfil de jogadores. O Vasco tinha, inclusive, um time leve. Felipe e Pedrinho pelo lado esquerdo. Juninho e Ramon nunca foram tão físicos assim, mas era outro momento de futebol. Ainda assim, aquele Vasco que tinha Edmundo e Evair, que depois veio a ter Euler e Romário, que teve Edmundo e Romário, esse Vasco recheado de craques que tecnicamente sobravam e fisicamente também, Romário, Edmundo, Euler, tinha essa sobra, Juninho Paulista, você tinha essa sobra também física desses atletas, e o próprio Felipe Pedrinho,
Mas você tinha ali dentro do elenco, quando precisava, o Luiz Cláudio, o Fabrício Eduardo, o Alex Pinho. Por mais, talvez muito torcedor agora do Vasco vai franzir a cara. Mas em muitos momentos, estou falando de perfil de jogador, tá? Quando o Vasco fazia 1-0 e era um jogo apertado, o Lopes tirava o Luizão e entrava com o Alex Pinho. Para ter mais um zagueiro mais alto para bloquear jogo aéreo. O Vasco tirava, o Lopes tirava o Evair e entrava com o Luiz Cláudio para ter mais presença de área. Mesmo o Evair sendo bom no jogo aéreo, mas o Luiz Cláudio era muito bom. Ou sacava até um dos meias e entrava com o Luiz Cláudio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é bom você ter um perfil definido, mas é fundamental que você tenha também variações dentro do seu elenco. Porque nem todo jogo é o mesmo jogo. Não vai ser todo jogo que o seu perfil, a sua ideia, o seu modelo de jogo vai se sobrepor. Em algum momento você vai ter que competir dentro do perfil do seu adversário, que ele vai estar conduzindo a partida. Então, para mim, você ter um elenco onde todo mundo tem a mesma característica não te leva a grandes coisas. Citei o Luiz Cláudio, podia ser o Zezinho, que foi fundamental no título do Rio São Paulo do Vasco de 99. Nem todo jogo era para Guilherme e Luizão. Nem todo jogo era para Donizete e Luizão ou Donizete e Guilherme. Tinha jogo que era para o Zezinho. Ou tinham momentos do jogo que eram para o Zezinho, que eram para o Luiz Cláudio, que era para o Fabrício Eduardo, que tirava o Juninho e entrava com mais um volante. Com característica defensiva, com característica mais física. Então, assim, repito aqui, eu compreendo que se trace um perfil que seja o principal do elenco. Agora, o seu elenco não pode ser uma fábrica de queijo onde todo mundo é a mesma coisa, todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem o mesmo gosto, e só muda talvez o formato e o tamanho de um e de outro. Mas no final é tudo queijo. Tem que ter outra coisa ali. Porque se você for fazer um churrasco, talvez ter queijo não é o mais interessante, apesar de um queijinho coalho cair muito bem. Mas você não vai fazer churrasco só de queijo. Então, assim, você tem que ter opções. Eu vi algumas pessoas, alguns jornalistas, aí até aqui no chat, a galera pergunta muito sobre variação tática, sobre esquema tático, e passa muito por isso. O Paiva, de uma certa maneira, falou um pouquinho sobre isso, quando ele fala que o que ele tem no elenco são as pessoas que entregam isso.